Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês a respeito da respiração aeróbica ou respiração celular. Só que mais precisamente fazer uma revisão desse assunto. Acontece que dentro de alguns dias eu vou aplicar uma prova disso na faculdade. Eu tenho encontrado alguns alunos pelo corredor e eles vêm chorando, professor, está é muito difícil esse assunto. Primeira coisa de tudo, gente, é vocês terem noção da extensão de cada etapa da respiração, seja glicólise, ciclo de Krebs ou fosforilação oxidativa. Então a respiração celular ela começa com a glicólise lá no citoplasma da célula. Resumindo numa linha, glicólise é a conversão de glicose, frutose e galactose, os 3 monossacarídeos e 6 carbonos, em piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos. Então, partindo da glicose, para ela virar piruvato, ocorrem 10 reações químicas e elas são divididas em 2 etapas. A primeira etapa, na qual elas vão ser convertidas em gliceraldeído 3-fosfato, e na segunda etapa, o gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido em piruvato. Então a gente tem que ter a noção do início e fim da glicólise e o início e fim de cada etapa da glicólise. Então aqui eu não vou aprofundar nas 10 reações presentes da glicólise, porque elas estão todas explicadas nesse vídeo aqui. Mas aqui então, no contexto de revisão, é importante a gente saber o que é utilizado e o que é produzido na glicólise. Bom, na primeira etapa, gastam-se 2 ATPs e na segunda etapa da glicólise produzem 4 ATPs. E a outra coisa é que na segunda etapa da glicólise são produzidos NADH, certo? Aquele transportador de hidrogênio. A formação do NADH ocorre logo na primeira reação da segunda etapa da glicólise. Então, terminada a glicólise aqui no piruvato, esse piruvato pode seguir 2 caminhos. No caminho anaeróbico é o que a gente chama de fermentação. E existem diversos tipos de fermentação. A gente aborda sempre a fermentação lática e a fermentação alcoólica. A lática é realizada por bactérias e a alcoólica é realizada por fungos. Na segunda etapa da fermentação, que a gente denomina conversão do piruvato, ela também ocorre no citoplasma. Na fermentação lática, o piruvato ele vai ser convertido em ácido lático, ambas as moléculas aqui possuem 3 átomos de carbono, e já na fermentação alcoólica, o piruvato vai ser convertido em etanol, o álcool etílico, que possui 2 carbonos. Acontece que nessa conversão aqui, o piruvato vai perder um carbono de sua estrutura que vai sair na forma de gás carbônico. E qual que é a finalidade dessa segunda etapa da fermentação? É a liberação de NAD. Porque nas glicólises, os NAD vêm, retiram o hidrogênio e saem na forma de NADH. Então essa segunda etapa da fermentação, ela serve para recuperar moléculas de NAD para que novas glicólises sejam concluídas. E já no metabolismo aeróbico, o que vai acontecer com o piruvato? Ele vai entrar na mitocôndria. Agora eu vou sair do vídeo. Então veja bem, aquele piruvato produzido no citoplasma pela glicólise, ele vai entrar na mitocôndria, ele vai ficar aqui na região da matriz mitocondrial, onde vai ocorrer a segunda etapa da respiração aeróbica, que a gente denomina de ciclo de Krebs. E uma atenção aqui, tá? Não é o piruvato que vai dar início ao ciclo de Krebs. Acontece o seguinte, ele vai ser fatiado na molécula de acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos, porque ele vai perder um carbono de sua estrutura que vai sair na forma de gás carbônico e vai ser gerado também uma molécula de NADH. Então olha que bacana, é o acetil-CoA que vai dar início ao ciclo de Krebs. E nesse trechinho aqui, gente, que engloba a entrada do piruvato na mitocôndria e o seu fatiamento em acetil-CoA, gás carbônico e NADH, isso daqui a gente denomina de fase anterior, porque ela é uma fase ligeiramente anterior ao ciclo de Krebs. E nessa etapa aqui ocorre a produção de gás carbônico. A gente não consegue utilizar esse gás. Então o que acontece com ele? Ele sai da mitocôndria, vai para o citoplasma da célula, do citoplasma ele cai na corrente sanguínea e por sua vez é expulso do organismo através da respiração no pulmão, quando a gente assopra. Então é o acetil-CoA que vai iniciar aqui o ciclo de Krebs. Mais uma vez, eu não vou aprofundar nas reações do ciclo de Krebs porque elas estão explicadas nesse vídeo. Mas o que é importante aqui para a gente nesse contexto de revisão? Vale a mesma coisa que eu disse para vocês em relação à glicólise. Ou seja, a gente tem que estar por dentro do que é produzido no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, gente, leva à produção de 3 NADH, 1 FADH2 a cada ciclo, além de 2 moléculas de gás carbônico e uma molécula energética, ou GTP, que é um equivalente do ATP. Ao longo dessas 8 reações presentes no ciclo, são produzidas essas coisas aqui. E veja que importante, o acetil-CoA que possui 2 carbonos, esses 2 carbonos vão ser eliminados do corpo também na forma de CO2. Ou seja,
vão ter duas reações presentes aqui no ciclo que vão retirar os 2 carbonos provenientes do acetil-CoA. E eles então vão ser expulsos do organismo junto com esse gás carbônico produzido na fase anterior. Então agora que vocês entendendo esse conjunto aqui de fase anterior ciclo de Krebs, vocês conseguem explicar para a avó de vocês como que a gente produz o gás carbônico. Então se vocês prestarem bem atenção, glicose, frutose e galactose possuem 6 carbonos na sua estrutura. Na glicólise, elas vão ser quebradas em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Quando o piruvato passa então pela fase anterior e o ciclo de Krebs, os 3 carbonos presentes no piruvato vão ser eliminados do nosso corpo na forma de CO2. E o que sobra então para a célula? O que vai sobrar aqui que vai levar à próxima etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa? E a resposta são os transportadores de hidrogênio, ou seja, as moléculas de NADH produzidas na fase anterior, ciclo de Krebs e glicólise, junto com o FADH2 produzido no ciclo de Krebs. Todas essas moléculas aqui, gente, elas vão se direcionar para a membrana interna da mitocôndria, e lá que vai ocorrer a famosa fosforilação oxidativa, que é a última etapa, então, da respiração celular. E mais uma vez, os detalhes dessa etapa estão presentes nesse vídeo aqui. E resumindo de uma maneira bem resumida, essas moléculas NAD e FAD, gente, eles são transportadores de hidrogênio e elétron. Então elas vão chegar sob a membrana interna da mitocôndria e vão despejar aquilo que eles estavam transportando. Os elétrons vão ficar sob a membrana interna da mitocôndria e os hidrogênios vão ser lançados aqui no espaço intermembrana. Então os elétrons vão percorrer sobre algumas proteínas dessa membrana interna da mitocôndria e depois eles vão ser capturados pelo gás oxigênio, aquele gás que a gente traz da inspiração. E os hidrogênios concentrados no espaço intermembrana, eles retornam aqui para a matriz mitocondrial, passando por uma determinada proteína, denominada de ATP sintase, que é onde que ocorre a síntese de ATPs. E quando o hidrogênio cai aqui na matriz mitocondrial, ele também vai ser capturado pelo gás oxigênio. Então o gás oxigênio, eu sempre brinco nas aulas, que ele funciona como se fosse uma luva de beisebol, capturando sempre os hidrogênios que vêm do espaço intermembrana e os elétrons que vêm da membrana interna da mitocôndria. Junta tudo isso daqui e ocorre a formação da molécula de água. Então é na formação da molécula de água que encerra a respiração aeróbica. Acabou por aqui. Só vendo bem, a molécula de água ela é feita de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio tem origem nas moléculas de NAD e FAD, e o oxigênio vem do gás oxigênio que a gente inspira. E uma coisa que eu explico bem nesse vídeo aqui do NAD e FAD na fosforilação oxidativa é que a função dos NAD e FAD é sempre abastecer o espaço intermembrana de hidrogênios, para que, no retorno deles do espaço intermembrana à matriz mitocondrial, ocorra a geração de muito ATP na membrana interna da mitocôndria, mais precisamente no complexo 5, também denominado complexo ATP sintase. E uma outra forma da gente resumir a respiração aeróbica é nessa equação aqui, denominada de equação geral da respiração aeróbica, bastante presente nos livros de biologia de ensino médio. Aqui nós temos os monossacarídeos de 6 carbonos e o gás oxigênio na posição de reagentes, enquanto que temos o gás carbônico e água na posição de produtos. Isso significa o quê? Que as moléculas glicose, frutose e galactose, elas vão ser utilizadas na glicólise, e o gás oxigênio vai ser utilizado na fosforilação oxidativa, ou seja, eles vão ser matéria-prima dessas duas etapas aqui. Já o gás carbônico ele vai ser produzido na fase anterior e no ciclo de Krebs. Lembra, né? Ambos ocorrem na matriz mitocondrial. E já a água vai ser produzida na fosforilação oxidativa. E veja bem, na respiração aeróbica ocorre a produção de 38 ATPs, sendo que 2 ATPs vêm como saldo da glicólise, no ciclo de Krebs mais 2, e já na cadeia respiratória são produzidos 34 ATPs, ou seja, 90% de todos os ATPs gerados na respiração aeróbica. É por isso que a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, é a etapa de maior rendimento energético da respiração. E aqui eu consigo pontuar para vocês de uma maneira bem clara que os gases respiratórios, como gás oxigênio e gás carbono, eles nada têm a ver do ponto de vista bioquímico. O gás oxigênio vai ser eliminado do corpo através da molécula de água.
ambos então estando presentes na fosforilação oxidativa. E os átomos de hidrogênio também presentes na molécula de água têm origem aonde? Naquelas moléculas transportadoras de hidrogênio, que são os NAD e FAD. Sendo que os NAD são gerados na glicólise, fase anterior, ciclo de Krebs. Já o FAD ele é gerado apenas no ciclo de Krebs. E por fim, todos os carbonos presentes nas glicoses, frutoses e galactoses vão ser eliminados do nosso corpo pelo pulmão através da molécula de gás carbônico. E para encerrarmos então nosso último minuto de vídeo, eu trouxe essa questão da Faculdade de Medicina do ABC. Veja que aqui ele traz todas as etapas da respiração celular. Aqui de início nós temos a glicólise, ou seja, a glicose vai sendo fragmentada em ácido pirúvico. Depois o ácido pirúvico é convertido em acetil-CoA, que por sua vez entra no ciclo de Krebs, onde é gerado gás carbônico. E após o ciclo de Krebs, vem a fosforilação oxidativa, que é onde é formada a molécula de água. Então ele pergunta aqui, na ausência de oxigênio, o que vai haver de modificação nesse percurso bioquímico? Acontece que, na ausência de oxigênio, o ácido pirúvico não vai para a respiração aeróbica. Ele vai passar pela fermentação, sendo convertido em lactato ou etanol, dependendo da situação. Alternativa correta, letra C. Falou, abraço.